Fala aí, galera. Então, a questão de hoje é sobre um assunto que a galera geralmente tem muita dificuldade para entender, o que é até interessante, porque é um assunto que é matematicamente muito tranquilo, só que é fisicamente, né, teoricamente mais difícil, mais complexo, que é o conceito de gravidade aparente. E tem uma explicação complicada para isso, uma explicação mais simples para isso. A explicação complicada é ter que usar a intuição de relatividade, mudanças de referenciais não inerciais e tal. Eu vou tentar fazer aqui uma explicação mais simples disso, que é mais por comparação com sistemas simplificados. Então, o que a gente tem nessa questão? Que é um foguete que tem um pêndulo, no pêndulo dentro dele, e está perguntando sobre o período desse pêndulo. Então, esse foguete está acelerando. O foguete está aqui, né? Acelerando para cá com velocidade A, com aceleração A, e tem um pêndulo aqui, né? E a gente tem a gravidade G aqui. Então, a gente vai comparar com o caso simples de pêndulo, então um pêndulo como se ele estivesse aqui na Terra, e tentar entender o que mudou. Entendendo essa mudança, a gente vai conseguir descobrir o que a gente quer. Então, vamos simplificar o caso e pensar no caso simples. Então, no caso simples, esse pêndulo sofre a ação da gravidade. Então, sofrendo a ação da gravidade é o que faz ele se mover no movimento, naquele movimento oscilatório clássico de pêndulo simples. Mas esse raciocínio ele vale para qualquer tipo de pêndulo. Então, se a gente estivesse pensando, por exemplo, no pêndulo que está conectado num elevador e o elevador está caindo, está em queda livre, aquele pêndulo não oscila. Então a gente já consegue intuir que alguma coisa está acontecendo se você tiver o seu sistema acelerando, seu sistema que é o chamado de não inercial. Então, o que acontece? A gente, na dinâmica do pêndulo vai ser a tração mais a gravidade, né, o peso, eu vou botar assim, mg, vai ser igual à nossa aceleração, ma. Eu vou chamar de mb, porque A é o que ele já usou na questão. Então B. B vai ser a nossa aceleração normal, aquela aceleração que decorre da gravidade, né? Que é o que fica como resultante naquele movimento. E eu tô botando MB, não estou considerando o caso em que a aceleração é zero, né? Que é o caso em que a tração está para cima e o peso está para baixo. Então, que ele continua em movimento pela velocidade que ele já tem adquirido. Então, isso aqui, a gente só pode rearranjar e vai ficar assim, mb b menos g. B é a aceleração do nosso sistema. Então, se a gente lembrar lá do elevador, se eu tiver com o B, ou seja, a nossa aceleração do sistema, em queda livre, o B vai ser igual a G, para baixo. Então, B menos G vai ser igual a zero, a gente não vai ter tração. E sem tração, aquele pêndulo está lá, caindo com a aceleração da gravidade. Então, não tem oscilação. Tem pêndulo, mas não tem oscilação. E o mesmo raciocínio a gente vai usar para cá. Por quê? Aqui, o nosso pêndulo vai ser, a dinâmica do nosso pêndulo vai ser T, aqui é T, né? Tração como vetor. Vai ser a tração mais o peso, que é mg, vai ser igual a mb mais ma. Então por que isso? Porque a gente vai ter a aceleração que o pêndulo tem, né, devido à oscilação dele, devido ao fato dele não estar na posição neutra dele,
E a aceleração que o referencial, então, o foguete está tendo, né, no espaço. Então a gente tem que somar essas duas acelerações. E rearranjando isso aqui, a atração vai ser m vezes b mais a menos g. Então, os físicos perceberam isso e eles resolveram chamar essa diferença de gravidade aparente. Então, comparando aqui com aqui, a gente vê que existe um termo a mais, que é essa aceleração do referencial, e a gente quer que seja menos alguma coisa, né? Então, A menos G vai ser igual a menos a nossa nova gravidade. Então, nova gravidade, na verdade, é essa diferença do nosso referencial inercial para o referencial não inercial. Então, a nossa nova gravidade, que é G, e essa nova gravidade é chamada de gravidade aparente. Então, gravidade aparente. E se você for olhar todos os gabaritos, eles usam esse conceito e assumem que você já sabe isso. Então, só estou explicando para relembrar de onde veio esse conceito. Então, o B fica isso que vira B menos a gravidade aparente. Tá? Mas que a gente vai usar isso aqui. Então, a gravidade aparente é igual a G menos A. Então acabou que eu acabei deduzindo essa fórmula para a gente usar nessa questão. Então o que a gente tem que lembrar? Que a gente tem que ver como é que fica essa relação vetorial de G e A. E a gente tem que lembrar também que a questão está pedindo, né? A gente fez esse adendo aqui, mas a questão está pedindo o período do pêndulo no foguete. Então, o período do pêndulo, que ele usa a letra tal, vai ser 2π raiz de L sobre G. Isso aqui é a fórmula que a gente vê lá nos estudos de pêndulo simples. Inclusive eu coloquei essa questão como MHS porque eu uso o livro que eu uso como referência é o Tópico de Física. Ele estuda essa parte, aborda essa parte no capítulo de MHS, no tópico de MHS. Então, isso aqui, essa gravidade aqui, ela é a gravidade, né? Quando a gente vê essa fórmula pela primeira vez, ele usa a gravidade, só que a gravidade no referencial inercial, ou seja, no referencial em que você só tem só a gravidade normal agindo sobre o seu sistema. Só que se você tem uma aceleração a mais nela, você passa a ter essa gravidade aparente. Então essa é a gravidade aparente. E essa gravidade aparente é a gravidade que entra no período do pêndulo, não é a gravidade normal. Então aqui, nessa fórmula, na verdade é o modo da gravidade aparente. Então, justamente, se você muda de planeta, por exemplo, vai para um planeta que tem a gravidade menor, o pêndulo ele vai demorar mais. Porque a força que está agindo sobre ele é menor. Então ele demora mais para fazer aquele movimento. Mesmo com a mesma amplitude. Mas ele demora mais para fazer o movimento. E então a gente precisa descobrir qual é o modo dessa gravidade. O que a gente tem? A gente tem a relação vetorial entre eles. Entre G e A. Então, se a gente desenhar aqui, a gente vai ter o G para cá, que ele falou que é vertical para baixo, G, e o A, que é para cá, mais ou menos, né? O A para cá e faz esse ângulo alfa aqui. E a gente quer o módulo de G aparente, que é G menos A. Então, G menos A, a gente tem que puxar aqui, né? E fazer a soma. Então seria... Para fazer a diferença vetorial, eu vou fazer assim, ó. Esse aqui é o A, então eu vou puxar o menos A para cá. Menos A. E aí faz a soma. Soma vetorial, né? Puxa para cá.
E faz assim. Que é a mesma coisa que eu botar aqui, né? Então, o G eu ponho aqui assim. E aqui é o G aparente. E aí a gente quer o módulo disso. Então, a gente tem um triângulo, né? Com as três acelerações relacionadas. Aqui esse ângulo vai ser alfa, só que é o suplementar de alfa, né? A alfa é aqui. Então eu vou botar uma alfa barra, né? Que é o que eu uso para essa notação que eu uso para ângulos suplementares. E o que a gente pode fazer é ler os cossenos aqui. Então o módulo de G aparente vai ser raiz de G ao quadrado mais A ao quadrado. E aí eu estou botando sem as barrinhas e a setinha para denotar o que é o módulo. Menos 2AG cosseno de alfa barra. Cosseno de alfa barra, cosseno de um ângulo é menos o cosseno do suplemento. Então eu tiro a barra e ponho mais aqui. E substituindo aqui nessa forma, fica 2π raiz de L sobre raiz de G2 mais A2 mais 2AG cosseno alfa. Essa resposta aqui na questão é a resposta da letra E. Valeu, galera.